Olá, eu sou o professor Matheus e no vídeo de hoje eu vou corrigir com você essa questão que caiu no concurso de Defensor Público Federal, a banca realizada pelo CESP, né, a prova realizada pelo CESP, no ano de 2017. A pergunta é a seguinte, como vocês podem ver aí. Tendo como referência os sistemas democráticos no mundo contemporâneo, julgue o item subsequente. Considerando-se que, nos sistemas parlamentaristas de governo, o poder executivo depende da confiança da Câmara dos Deputados, que, por sua vez, está sujeita à dissolução pela convocação de eleições antecipadas, devem-se considerar parlamentaristas os sistemas de governo chamados mistos ou semipresidencialistas. E a resposta a essa questão é errado, ou seja, sistema parlamentarista é uma coisa, sistema semipresidencialista é outra coisa. Só que quando a gente vem aqui, o CESP, por motivos que até o momento eu não compreendo, identifica aí essa questão como certa. Ou seja, o que o CESP está dizendo é que um sistema parlamentarista, né, ou melhor dizendo, que um sistema semipresidencialista é um sistema parlamentarista. E, obviamente, que isso está errado. Ou seja, o CESP aqui errou nessa questão, né, quando ele coloca aqui, ó, que a resposta certa, né, que essa frase, na verdade, está certa, o CESP está errando. Essa frase aqui, ela está completamente errada. Quer dizer, basta vocês pegarem qualquer livro de ciência política ou de direito constitucional que trate das características das formas de governo, como é chamado na Itália, ou do sistema de governo, como é chamado no Brasil. Quer dizer, existe aí uma distinção clara entre parlamentarismo, presidencialismo e semipresidencialismo. E aí eu repito, por isso que essa frase aqui, ela está errada, porque um sistema semipresidencialista não é um sistema parlamentarista. E aí eu trago aqui para vocês, como explicação, esse livro, né, o livro Sistema Político, do professor Blanco de Moraes, aqui da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Estou trazendo ele, poderia trazer inúmeros outros autores, como o professor Jorge Miranda, como o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, como o professor Alexandrino de Moraes, né? Então, todos eles são professores, alguns aqui de Portugal, outros do Brasil, que deixam isso bem claro. Então, vou até ler um trechinho aqui do livro dele, em que ele explica isso. O professor Carlos Blanco coloca o seguinte: sistemas parlamentaristas. O traço comum a todos os sistemas parlamentaristas consiste no fato de repousar exclusivamente na vontade funcional de um parlamento democraticamente eleito, a fonte da investidura ou legitimação, da responsabilidade política e da subsistência em funções do governo. Ou seja, é o que está escrito na questão. Né? Ou seja, quando ele diz aqui, né, repousa exclusivamente na vontade funcional de um parlamento, é o que está aqui. Né? Ou seja, a Câmara dos Deputados, né, ela escolhe o poder executivo. Por isso que está certo isso aqui. O poder executivo depende da confiança da Câmara dos Deputados. É o que o professor coloca. E aí ele continua. Bem como pelo fato de o chefe de Estado não exercer poderes independentes de direção e controle político com caráter relevante sobre as demais instituições. O que significa dizer que em um sistema parlamentarista típico, como é o caso da Inglaterra, né, do Reino Unido, por exemplo, ou da Alemanha, o chefe de Estado não exerce funções políticas. Né? Então, essa primeira parte aqui da pergunta, ela está correta. O poder executivo depende da confiança da Câmara dos Deputados, ou seja, é a Câmara dos Deputados, o parlamento, no caso, que escolhe o chefe de governo, por um lado, e por outro lado, né, o parlamento, a Câmara dos Deputados, aqui na pergunta, está sujeita à dissolução, à sua dissolução, pela convocação de eleições antecipadas. Perfeito. Isso é o parlamentarismo, né, é o que o professor colocou aqui. Agora vamos ver o que o professor coloca sobre o sistema presidencialista. Ele diz o seguinte: o semipresidencialismo, falei errado aqui, né? Não é presidencialista, semipresidencialista, que é o que está aqui na questão.
O semipresidencialismo envolve a existência de um sistema híbrido ou misto, em que o governo, encabeçado por um primeiro-ministro, é duplamente responsável no plano institucional ou político perante o parlamento. Então, se eu parasse aqui, a frase até teria sentido, né? Ou seja, o primeiro-ministro, que é o chefe do poder executivo, depende do parlamento, como está aqui. Só que vejam como o professor colocou na frase, ele é duplamente responsável. Ou seja, o primeiro-ministro, que é o chefe do poder executivo, ele é responsável perante, sim, o parlamento e perante o presidente, eleito por sufrágio universal, que dispõe da faculdade de exercer poderes com alguma relevância a nível de controle ou até de direção interinstitucional, destacando-se nesses a competência livre ou autônoma para dissolver o parlamento. Né? Essas duas indicações, esses dois trechos que eu li, o do parlamentarismo está na página 229 e o do semipresidencialismo está na página 231, livro O Sistema Político, do professor Blanco de Moraes. Então percebam, quer dizer, claramente, né, no parlamentarismo, o chefe do Poder Executivo, o primeiro-ministro, ele depende da confiança da Câmara dos Deputados, perfeito, mas ele é submisso apenas à Câmara dos Deputados e mais que isso, quer dizer, ele, o chefe de Estado, no caso, tem ali a sua função cerimonial, digamos assim. Enquanto que no semipresidencialismo, ainda que essa relação aqui exista, um depende do outro, né? O primeiro-ministro, chefe do governo, depende da confiança da Câmara, mas ele depende também da confiança do chefe de Estado. E o chefe de Estado tem funções políticas. Um exemplo muito claro é o da França. Ou seja, na França, o presidente da República, que é chefe de Estado, exerce funções políticas dentro do sistema político francês. Diferentemente, por exemplo, do presidente da Alemanha. O presidente da Alemanha é chefe de Estado, do mesmo jeito que o presidente da França. Só que, diferentemente, ele não exerce nenhuma função, diferentemente do caso francês, ele não exerce nenhuma função no âmbito do poder político, né, do sistema político. E isso é claro, a França é um sistema semipresidencialista e a Alemanha é um sistema parlamentarista. Portanto, dizer que um sistema presidencialista, né, é um sistema parlamentarista, está completamente errado, são sistemas políticos distintos e, repito, o CESP aqui, né, a resposta correta a essa pergunta é essa opção, isso é errado, e o CESP aqui errou ao dizer que essa frase está certa. Então é isso, se você ainda tem alguma dúvida sobre essa distinção, assista às aulas que eu tenho aqui no meu canal, deixo o link aqui na descrição sobre esse tema, sobre formas de governo, em que eu explico com muito mais detalhes essa distinção entre parlamentarismo, presidencialismo e semipresidencialismo. E não se esqueça também, claro, de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no meu canal para que você seja o primeiro a receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou disponibilizar por aqui. É isso então, muito obrigado por ter assistido, um abraço e até a próxima.